Olá, estamos mais uma vez aqui nesse podcast, dessa vez falando do versículo 7 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Mais uma vez, para falar da passagem em que Jesus entra num embate junto aos fariseus, que fizeram acusações infundadas a respeito do comportamento dos discípulos quando estes apanharam algumas espigas para matar a fome em um dia de sábado. Isto era até corriqueiro para os padrões da época, até porque constava essa possibilidade nas Escrituras. O que não poderia ser feito era apanhar mais do que se necessitava para matar a fome, pois configuraria roubo, e em segundo lugar poderia configurar também trabalho, que não poderia ocorrer em um dia de sábado. Está claro que essas regras, segundo o direito canônico da época, sendo que algumas dessas regras ainda valem até os dias de hoje e outras foram revistas para a devida adequação. Lógico que isso não vale para os padrões espíritas, mas a analogia nos serve como avaliação de padrões comportamentais e espirituais. E é isso que estamos vendo há algumas semanas. De como padrões rigoristas da época do farisaísmo podem ser comparadas com normas e padrões rigoristas dos dias de hoje. Tanto que na semana passada vimos Jesus lançar uma retórica, utilizando para isso uma ferramenta típica do rabinato de Jerusalém, que era o Kalva Homer, ou seja, uma medida de comparação de pesos entre duas coisas. Jesus compara, por exemplo, Davi, que pega os pães do templo para saciar a fome, o rei Davi, rei de uma nação, que violou o mandamento. Qual teria mais peso, o rei Davi ou Jesus, o rei de todas as nações? Um segundo argumento utilizado foi a comparação dos sacerdotes que trabalhavam no sábado para honrar os compromissos do templo. Fazem isso entendendo que o templo é mais importante que o sábado. Jesus vai contra-argumentando até que no versículo anterior diz que nada é mais importante que o Messias prometido, se apresentando então como tal. Jesus vai debatendo com os fariseus até que no versículo 7, que estudaremos hoje, veremos que a admoestação dos fariseus caracterizava o seu ódio por Jesus e esse ódio deixava-os cegos. No versículo de hoje, vemos a seguinte narrativa de Mateus. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não oferenda, não condenaríeis o sem culpa. A palavra que temos hoje é oferenda, como uma primeira palavra, e depois estudaremos misericórdia. Oferenda, oferta, sacrifício são algumas das traduções existentes nesse versículo, representando o que era oferecido dentro do templo, como o cordeiro, as pombas, os pardais, conforme o poder de aquisição do povo daquela época. Em uma das três festas fundamentais, a Páscoa, o Pentecoste e a festa das tendas, além das festas dos sábados, era parte da liturgia fazer o sacrifício desses animais, descrito nas escrituras do Levítico, as quais o interessado pode verificar com mais profundidade. Existia um sentido espiritual neste ritual, que foi sendo perdido com o tempo, passando a ser uma atividade que não era muito bem compreendida. O que Jesus colocava aos fariseus é que fazer as oferendas no templo não era tão importante que o verdadeiro sacrifício apresentado a Deus, utilizando de novo Kalva Homer, questionando se valia mais a oferenda ritualística, litúrgica ou a oferenda espiritual. Para o nosso estudo,
Como saber o que vale mais, se é oferenda exterior ou oferenda espiritual? Aloysio Elias nos diz que essa foi uma das maiores opções de referência cruzada encontrada no Evangelho, desde que começou os estudos do Miudinho. Foram encontrados 11 versículos que falam a mesma coisa que está tratado no versículo que estamos estudando hoje. Lá em Samuel, capítulo 15, versículo 22, temos: Tem porventura Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é que a gordura do carneiro. Salmos, capítulo 51, versículos de 16 a 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 8, temos: O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Trouxemos então aqui 3 versículos dos 11 citados. Quando Jesus fez esse Calva Homer, questionava o que mais valia, se a oferenda no templo ou a obediência no dia a dia. Os fariseus, como conhecedores dessas referências, ficaram envergonhados. É sobre isso o nosso estudo de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, que trata ele todo sobre esse tópico da religiosidade exterior e a religiosidade genuína, manifestada através de um ato de misericórdia. Do latim, misericordis, miséria do coração. É o sofredor, o infeliz, o que peca, o que erra, que é mais específico do que simplesmente a compaixão. Compaixão é o sofrer com o sofrimento do outro, processo empático. Agora, quando este sofrimento é específico, é um sofrimento de natureza moral, espiritual, aí a palavra mais apropriada é misericórdia. Jesus chama a atenção dos fariseus para a misericórdia, entendendo que eles não tinham compaixão nem por aqueles que erravam. Voltando então ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, temos: Ele, Jesus, materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele ofereceu sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. No livro Vinha de Luz, capítulo 21, intitulado Oração e Renovação, Emmanuel vai comentar a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. A única que Paulo escreve de próprio punho e em lágrimas, como comentado no livro Paulo e Estevão. O versículo diz: Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E comenta Emmanuel: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição, aprendendo com a sabedoria da vida.
Isso não quer dizer que devemos parar com as atividades caritativas de expressão material, pois estas também fazem parte da nossa renovação interior. Mas devemos verificar os nossos atos no dia a dia, segundo a proposta de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, verificando se não odiamos alguém por algum ato que não concordamos, ativando a nossa reflexão sobre isso, utilizando a misericórdia para, com estes gestos exteriores, os mais variados, vinculados à oferenda ou negociações com a espiritualidade, ainda existem, mas que em essência não dizem muito para os benfeitores espirituais. O que é essencial para eles diz respeito ao espírito e à moral, que é a tarefa de cada um refletir. Finaliza então Emmanuel. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Se é do agrado da pessoa, pode fazer quantos gestos exteriores quiser, só não esquecendo, portanto, do que é essencial, agir e melhorar sempre. No livro Pão Nosso, capítulo 48, a lição Compreendamos. Diz Emmanuel: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas, ainda em suas fileiras. Costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. Devemos ter cuidado com a exteriorização da fé, de forma que determinadas representações, muitas teatrais, não se tornem inconvenientes. Até agora vimos a palavra oferenda e todos os impactos que ela pode trazer na vivência religiosa e espiritual. Agora vamos entrar mais profundamente na palavra misericórdia. Do livro Calma, lição 9, intitulado Pelo Lado Melhor, diz o seguinte: para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quando puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações. Nós falamos até agora ser uma manifestação de fé e religiosidade, admirar, elogiar e aplaudir o benfeitor. No entanto, manifestação de fé e religiosidade é compreender, perdoar e abraçar o malfeitor. Muda-se completamente o ponto de vista a respeito do entendimento de fé e espiritualidade. A Luiz Elias dá um exemplo. Todo mundo comenta o vídeo do palestrante famoso, mas ninguém faz uma prece em favor do criminoso famoso. Exemplo de padrão para todos nós está na questão 625 do Livro dos Espíritos. O que Jesus sente por todo criminoso é misericórdia. Continuando, deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo que o lado melhor de teus problemas próprios sejam também vistos.
não é negar o lado ruim, mas também olhar pelo lado melhor. Devemos ampliar o olhar, que hoje é exíguo, estreito, para que possamos enxergar não apenas o lado ruim das coisas ou das pessoas, mas também as coisas boas. O nome disso é misericórdia. Continua. Lembremos-nos que Deus nos governa cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com infinito amor. O grande problema da justiça de cada um é que ela é só justiça, só sabemos julgar. Para finalizar, chegamos a um conto de Humberto de Campos, onde ele fala um pouco de Nicodemos, após a crucificação de Jesus, no livro Instantes da Vida, lição 40, intitulado Por que, Senhor? Onde o Cristo se materializa para alguns de seus seguidores durante algum tempo. Em um desses encontros ocorre a visita a Nicodemos, e Humberto de Campos narra a entrevista que ele faz com Jesus. Jesus pergunta a ele: Nicodemos, que pretendes de mim? Nicodemos, antes de responder, tenta esclarecer uma série de pontos. Senhor, tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Só quem tem essa angústia é quem foi sensibilizado pelo Evangelho. Por que te banqueteastes com pecadores e tanta vez te referistes quase rudemente aos fariseus, fiéis seguidores de Moisés? Acaso, então, certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Jesus respondeu com expressão de brandura inesquecível: Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus? O discípulo de Jesus é o bom que ama o bom que ama o mal. É amor que não se distingue, é amor que se espalha, se doa gratuitamente. Continua Nicodemos. E os ladrões do último dia, por que te deixaste molar entre os dois malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Jesus responde: Como pode julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conhece desde o princípio? Não acoberta os que praticam o mal, no entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido a tentações e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Disse Nicodemos. Ante as palavras do Senhor, as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi do que o véu diáfano do pranto a retirar sombras que anunciavam a noite. Ainda assim ouvi, como se o Senhor me falasse longe, muito longe. Misericórdia quero, não sacrifício. Humberto de Campos ainda faz um comentário final. Nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocara a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, velhos jogadores do mundo, que ouvíramos atentos, entramos todos em meditação e silêncio, de vez que ninguém apareceu em nossa tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar uma palavra. Quanto a nós, grandes julgadores do mundo, silêncio.
e prece.